Irmãos, nós vamos começar a estudar a palavra do Senhor em um tema que talvez você já passou por ele em algum momento. Mas então, vai ser jogado ali no slide, vai ficar mais fácil para todo mundo, né? Observar, visualizar, anotar, talvez tirar foto para conferir em casa de alguns versículos. Nós não leremos todos os versículos que estarão ali, até mesmo para a gente tomar cuidado com o nosso tempo. Então precisamos remir o tempo. Hoje nós vamos falar sobre os atributos de Deus. Os atributos de Deus. Atributos esses expressados em tantos textos da palavra do Senhor. Mas eu quero te convidar agora a abrir o Salmo 139, que é um dos textos também mais conhecidos. E esse texto fala nitidamente sobre os atributos de Deus. Salmo 139. Eu estarei lendo e você pode permanecer assentado. Enquanto eu passar em alguns versos desse salmo, você acompanhe aí na sua Bíblia. Começa assim, Salmo 139, verso 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio de minha mãe. E aí, o salmista continua dizendo, e eu quero já encerrar no verso 17 e 18, que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Irmãos, hoje eu quero falar então sobre as qualidades de Deus, os atributos de Deus. Se eu fosse parar para fazer uma pergunta aqui para vocês sobre qual o maior problema da igreja dos dias de hoje, qual a maior fraqueza da igreja, certamente a resposta seria falta de conhecimento. Lá em João 4:22 está escrito assim: vocês adoram o que não conhecem. Ali Jesus está respondendo para a mulher samaritana que não há lugar certo para adorar, mas a motivação certa para que Deus seja adorado. Deus está à procura daqueles que o adorem com a motivação correta. Pode passar, prometo que somente esse slide e talvez o próximo está com letra menor. Qual a importância de se conhecer a Deus? E a vida eterna é esta: que te conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17:3. Pode passar todos. Pode passar todos. Uma realidade atual. Porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Esse versículo precede, no contexto, um dos outros versículos mais conhecidos da Bíblia. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Qual a maior fraqueza da igreja dos dias atuais?
Qual o maior problema da igreja nos nossos dias, irmãos? Falta conhecer mais acerca de Deus. Tem muitas pessoas que se dedicam na teologia e se dedicam até mesmo em conhecer a Deus, em ler a Bíblia toda, em decorar inúmeros versículos, mas também há muitas pessoas que mesmo com muito entender ainda não captaram a mensagem de que Deus só faz verdadeiramente mudança na vida de alguém quando Ele está dentro do coração. Não é simplesmente, irmãos, conhecimento, mas nós precisamos aplicar esse conhecimento na nossa vida cotidiana. O maior problema da igreja hoje, falta conhecimento. Irmãos, quantos de nós já lemos a Bíblia toda? Quantos de nós já meditamos na palavra de Deus por completo? Quantos de nós temos separado tempo na semana para meditar na palavra de Deus? Quantos de nós? E essa pergunta ela é capciosa porque a gente começa a perceber que, na verdade, a vida cristã ela não é feita simplesmente de frequentar os cultos, de frequentar os trabalhos da igreja. É muito mais que isso, ela é feita de pessoas que amam o reino de Deus, que conhecem acerca de Deus e querem a cada dia mais conhecê-lo, e quanto mais conhecem a Deus, entendem que precisam desesperadamente da misericórdia e da graça dele. Então, irmãos, essa é a maior fraqueza da igreja. Mas para a gente explicar um pouco mais sobre atributos, pode colocar todos. Atributos, irmãos, para que nós entendamos melhor, são as características a respeito de alguém. Talvez se eu fosse pedir aí, se tivesse alguém namorando de pouco tempo, 1 mês, 2 semanas, eu ia pedir para o namorado fechar o olho e falar qual a cor da roupa da namorada, né? Ou, melhor, mais pessoal, qual a cor dos olhos, do cabelo. Não tem quando a mulher chega para o esposo e fala assim, notou alguma coisa diferente? Oh, meu Deus, coloca a gente contra a parede, né? O que diferente que você está pensando? Irmãos, atributos são características, adjetivos, a cor dos olhos, a cor do cabelo. Da mesma forma, os atributos de Deus é a sua unidade, a sua espiritualidade, a sua soberania, a sua graça, a sua bondade. Os seus adjetivos, é aquilo que Deus se revelou ao ser humano para que ele pudesse conhecer um pouco mais acerca dele. Se nós formos estudar teontologia, que é o estudo do ser de Deus, a gente vai ter uma primeira conclusão. Não conseguimos perscrutar toda a grandeza de Deus. Não conseguiremos admirar todas as coisas exaustivamente acerca de Deus, porque Deus é inumeravelmente, infinitamente maior. E nossa mente jamais seria capaz de compreender, captar o tamanho de Deus. É como que se a gente pegasse toda a água do oceano e tentasse colocá-la dentro de um copo. Incapaz, impossível. Os atributos de Deus, então, são as suas qualidades, aquilo que Deus revelou sobre si mesmo. Como que nós podemos conhecer a Deus? Nós podemos conhecer a Deus através da sua autorrevelação a nós. Lutero e Melancton tiveram um grande problema na Reforma Protestante, após a Reforma. Após 1517, lá em 1522, está Lutero de volta a Wittenberg, para pregar contra algumas pessoas que se diziam os iluminados. Os iluminados, eles tinham algo bem característico, eles diziam assim, para quê que eu vou olhar e estudar um livro se eu tenho a revelação total daquilo que Deus tem para mim, daquilo que Deus quer para o povo dele? Jesus está perto de voltar, todas as coisas vão acabar, os ímpios serão exterminados. Então Lutero volta para mostrar que somente a Escritura, sola Escritura, uma das bandeiras hasteadas na Reforma Protestante, somente a Escritura tem poder de revelar o desejo de Deus ao seu povo. Então, por isso que nós queremos saber um pouco sobre os atributos desse Deus. Salmo 89, verso 5. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. Próximo texto. Não encobriremos a seus filhos
contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Esse é o compromisso dos pais em pregar o evangelho aos filhos, às crianças. Não encobriremos, Senhor. Nós falaremos acerca das tuas maravilhas, acerca dos teus louvores. Então é isso que nós estamos fazendo aqui. E por isso, os atributos de Deus, eles se dividem em dois momentos, em duas espécies. Atributos comunicáveis de Deus e os atributos incomunicáveis de Deus. Para que a gente entenda melhor, o teólogo Louis Berkhof, quando então ele foi entender sobre a teologia sistemática um pouco, e na hora dele falar sobre os atributos de Deus, ele separa os adjetivos de Deus em adjetivos incomunicáveis e comunicáveis. Como assim incomunicável? Os incomunicáveis são todos aqueles adjetivos que Deus não dá, de certa forma, ao homem, porque é um atributo que somente Deus, em toda a sua glória, em todo o seu poder, pode ser detentor. Então, esses adjetivos que nós estudaremos hoje, nós só falaremos hoje dos incomunicáveis. Esses adjetivos, esses atributos, Deus, de certa forma, não divide com o homem. Há teólogos que discutem sobre essa questão, há alguns que não discordam, mas no meio reformado, essa ideia, irmãos, é a ideia mais aceita. Os atributos incomunicáveis de Deus, então, são, primeiro, olha, vai vir um versículo antes. Deu um erro aí? Problema não. Os atributos incomunicáveis de Deus são, em primeiro lugar, a sua autoexistência. Deus é um ser autoexistente. Não tem aquela pergunta assim, que as crianças geralmente fazem aos pais: pai, se Deus criou Jesus, ele é o pai de Jesus, né? É assim que é a mente das crianças, a lógica é essa. Quem criou Deus? E nesses dias, por acaso, a Bia, na mesa do almoço, a Bia me pergunta: pai, quem é a mãe de Deus? A gente estava ensinando sobre Maria, sobre a vida de Maria, e ela falou assim: então Maria é mãe de Jesus? É, mas quem é a mãe de Deus? E aí, irmãos, esse tipo de pergunta a gente sempre acha que tem a melhor resposta, mas a gente só sabe que precisa pensar bastante para responder na hora que alguém pergunta isso para a gente. Mas criança que faz esse tipo de pergunta. E aí, irmãos, a gente tem que explicar de forma que ela venha entender, né? Deus é um ser independente. Ele é um ser autoexistente. Ele existe por si mesmo. Ele não depende de nada. Ele não depende em nada para o seu conceito, para a sua existência, para a sua verdade. Ele não depende como o homem depende. Nada externo influencia o caráter e a existência desse Deus. Independente em seu pensamento, Deus é um ser independente em sua vontade, Deus é um ser independente em seu poder, Deus é um ser independente em seu conselho. Ele é autoexistente. Ele é um ser, irmãos, onde o ser humano não consegue colocá-lo contra a parede e determinar certos tipos de coisa como se ele fosse obrigado a fazer. Coisa aqui, coisa acolá. Primeiro atributo de Deus é esse. Deus é um ser autoexistente, independente. Existe desde todo sempre. Todas as coisas são dependentes dele. E isso confronta diretamente com algumas ideias que pairam por aí, que pensam que a salvação do homem, ela depende estritamente do homem. Isso torna o sacrifício de Cristo completamente inválido. E se torna o sacrifício de Cristo inválido, temos um problema aí. Então, irmãos, Deus que é o ser independente. Infelizmente, nós muitas vezes queremos interpretar a Deus com a visão humana, com a limitação humana, com a finitude humana. O homem é um ser finito. E ele não consegue explicar que Deus é um ser
infinito, que justamente é um dos atributos incomunicáveis dele. Mas nós precisamos entender, irmãos, que toda a essência, que todo ser de Deus jamais será cabível na nossa mente humana. Mas nós precisamos crer nele pela sua palavra. Segundo atributo de Deus, Deus é um ser imutável. E aí vem um versículo, tem um versículo lá? Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Essa fala de Deus ao povo, através ali de Jó, né? De Malaquias, perdão, essa fala de Deus ao povo, é justamente para mostrar que a aliança que Deus fez lá no Éden, ela permanece baseada na imutabilidade de Deus. Deus é um ser que não muda. Então, vamos olhar alguns pontos. Primeiro, Deus é para sempre o mesmo. Segundo, Deus não muda em seu ser, em suas perfeições, em seus propósitos. Deus não muda, irmãos, em suas promessas. A sua promessa de salvação, ela se cumprirá porque Ele não muda a essência dEle mesmo. E a sua essência é amor. Deus não muda. Entretanto, eu coloquei aquilo dali porque talvez pode surgir-nos, né, a pulga atrás da orelha de pensar que algumas vezes nós vemos na Bíblia alguns versículos que nos dão uma pista de que talvez Deus mudou. Sendo que o atributo incomunicável que eu acabei de falar é que Ele é imutável. Lembra quando a palavra de Deus fala que Deus se arrependeu? Como que a gente então equaliza essas coisas? Se um Deus é um ser imutável, como que em algum momento da história, tanto do povo de Israel, né, como que às vezes em alguns momentos, tanto a palavra diz que Deus se arrependeu, como nós vemos que parece que Deus deu um passo atrás. A gente precisa entender que quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu, não quer dizer, irmãos, literalmente que Deus mudou a sua essência quanto àquilo que Ele projetou, planejou e prometeu. Mas quer dizer que a Bíblia, quando ela foi revelada ao ser humano, Deus então revela a sua palavra ao ser humano através de homens que escrevem a palavra de Deus, né? Escreviam inspirados por Deus. Enquanto eles escreviam para expressar algo da parte de Deus, eles tinham que escrever com palavras humanas, para que a gente entendesse. Nós temos algum louvor, né, alguns louvores que dizem, tem um principalmente, né, segura na mão de Deus. A discussão hoje já está sendo, não é a gente que segura na mão de Deus, mas é Deus quem segura na minha mão. Mas aí a gente volta à discussão, mas Deus tem mão? E a gente entra então na discussão, mas Deus é homem? Ah não, Deus é homem, porque Ele nos criou a sua imagem e a sua semelhança, então Ele é como um homem, né? Um velho, né, de cabelo bem branco e barba bem branca. Um homem já com uma idade muito avançada, e a gente olha para Deus com aquela fragilidade, ao mesmo tempo Ele é bravo, né? Mas ao mesmo tempo Ele é amor, um ser idoso ali. Entretanto, irmãos, Deus, Ele é Espírito. Espírito. Quando a palavra de Deus atribui alguns adjetivos humanos, algum sentimento humano a Deus, é para que a gente compreenda acerca daquilo que Deus está operando. E a gente chama na teologia, de forma assim bem difícil, é um termo antropopático, uma forma do homem entender algo que vem de Deus. Mas se Deus não tem coração, né? Se Deus não tem sentimentos como homem, como então a Bíblia falaria dos seus desejos para com os seus filhos? Então é por isso que a Bíblia fala algumas vezes sobre isso. E outra coisa mais um argumento. Deus, Ele é um ser imutável,
mas ele não é um ser imóvel. Então, no curso da história, ele se movimenta. No curso da história, ele age mediante o seu povo, a sua criação. Ele liberta o seu povo das mãos de Faraó, e enquanto o povo está ali, atravessa o Mar Vermelho, Deus chama Moisés no cume do monte, Moisés está lá, a glória de Deus está diante de Moisés, ele fica vários dias ali, e até que quando Deus está dando os 10 mandamentos, riscando na pedra os mandamentos, o próprio Deus fala: Moisés, desce lá no seu acampamento, que lá o negócio está esquisito. Moisés, quando chega lá embaixo, está o povo adorando um bezerro de ouro. Ele chega para Arão, e Arão fala assim: o povo me pressionou. Diziam para Arão: Arão, vamos fazer o seguinte, vamos erguer um Deus para a gente agradecer por ter atravessado o mar. Vamos levantar aqui um ídolo para que a gente agradeça a alguém. Moisés está há muito tempo lá no alto da montanha, já deve ter morrido para o lado de lá. Quando Moisés chega, ele vê aquela situação, Deus fica irado. Olha aí, um sentimento humano atribuído a Deus. Deus fica irado a ponto de querer exterminar com o povo. Moisés entra na história, e o que Moisés faz? Senhor, foi o Senhor quem nos fez sair do Egito. O Senhor nos fez sair de lá para morrer aqui. Não é esse o plano do Senhor. Irmãos, ali não quer dizer que Deus vai e volta na sua essência, na sua promessa de salvação. Mas ali quer dizer, irmãos, que Deus se movimenta no curso da história. Ele age como age nos nossos dias hoje também. Ele requer da sua vida santificação, ele requer da sua vida comprometimento com ele. Mas se você foge da presença dele, se você não se lança aos pés dele, se você não abdica de coisas carnais, Deus não vai empurrar na sua goela abaixo uma vida santificada, uma vida de amor ao próximo, de generosidade, de cordialidade. Não, você precisa buscar o Senhor. Você precisa se prostrar ao Senhor. Enquanto isso, Deus age na história, na vida dos seus filhos. Amém? Então Deus é um ser imutável, mas Ele não é um ser imóvel. Ele age. Parece que Ele se arrependeu, como disse, mas Ele não se arrependeu. Aquilo já estava, de certa forma, nos seus planos. Mas enquanto a história acontece, Deus se movimenta à medida que o povo avança, à medida que o povo peca, Deus se movimenta. Próximo atributo de Deus. Vamos passar para o próximo. Pode passar. Vai para frente lá. Acho que você voltou. Tem um depois. Não, pode passar esse aí. Próximo atributo de Deus, irmãos, é justamente acerca da infinitude de Deus. Deus é um ser que é perfeito em sua natureza. Hoje nós vamos tratar de 4, já estamos no 3º, tá, irmãos? Deus é um ser perfeito em sua natureza, e por isso Ele é um ser infinito. Volta naquele versículo lá. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó. Não, então esse era do outro. Tá, pode ir para frente. Deus é isento de qualquer limitação. Deus é um ser perfeito. A sua natureza, não há erro. Da mesma forma que Ele é infinito. Nada contém a presença de Deus. Deus não é palpável, Deus não é palatável. Há pessoas que estão procurando uma vida cristã onde eles querem sempre experimentar a presença de Deus. Mas, irmãos, até que ponto isso precisa ser realmente significativo na vida da igreja? Tem gente que acha que a igreja, em todo culto, ela precisa ser excepcional. E a pessoa, então, ela vem com o seguinte pressuposto: vamos ver se o culto vai ser bacana hoje. Vamos ver se o estudo vai ser legal. Vamos ver se o louvor vai ser bacana.
Vamos ver se isso, nossa, não gostei muito hoje disso, não gostei muito de quem fez a liturgia, não gostei. Irmãos, nós não estamos aqui para que nós tenhamos opinião do que está acontecendo aqui. Nós viemos aqui para que Deus seja louvado e adorado, porque Ele é excelso, poderoso, soberano, infinito. Dentro das características da infinitude de Deus, a gente descobre que Deus é um ser onipresente, que é um de seus atributos. Está em todos os lugares. Ele é um ser transcendente, mas ele é um ser imanente. Para eu explicar melhor isso, tem um louvor que canta assim: és Deus de perto e não de... Está errado esse louvor. Porque Deus é um ser de perto e de longe. Na sua infinitude, na sua glória, na sua magnificência, Ele é um ser transcendente, além. Mas aqui, com o seu povo, com os seus escolhidos, com os seus amados, Ele é um ser imanente, porque Ele age, porque Ele trabalha. Mas nós não podemos medir a nossa vida espiritual e nem a nossa vida igrejeira, vou falar assim, para a gente entender melhor. Como se, hoje o culto não foi tão bacana. Irmãos, nós precisamos tirar isso da nossa mente. Olhe para a grandeza desse Deus. Isaías, lá no capítulo 6, fala que quando ele, em visão, percebeu a glória de Deus, ele não teve outra reação a não ser cair no chão, reconhecer a glória de Deus e reconhecer quem Ele é, o pecado dele, a pobreza dele, a sujeira dele. Quanto mais o homem olha para si e para os outros, mais ele se ensoberbece e ele se engrandece. Mas quanto mais o homem olha para Deus e a sua glória, mais ele se quebranta, mais ele se prostra. Precisamos reconhecer a infinitude de Deus. Deus é um ser eterno. Em relação, irmãos, em relação ao ser, Deus é perfeito. Em relação ao tempo, Deus é eterno. Você consegue compreender a eternidade de Deus? A gente fala na escola, né? A gente aprende que os números são infinitos. Mas será que a pessoa que conta até o maior número, ela chega até onde? Você chega até onde? Os números são infinitos, mas você chega até onde? 1 trilhão e depois disso? 1 quadrilhão? É 1 quinqualhão depois disso? Aí talvez o professor de matemática fale assim: pastor, você está muito abaixo. Eu sei de muito além, mas e depois? Por mais que nós conheçamos a Deus, jamais chegaremos à completude da sua existência. Deus é um ser eterno, eterno. Quando a gente fala que quando a gente morrer, a gente vai viver eternamente com Deus, eu não sei qual é a imagem que passa na sua cabeça. Talvez você ache que você vai passar a eternidade cantando Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. E se for, irmãos, também vai ser excelente. Às vezes a gente fica preocupado: como que vai ser o céu? O que vai ter depois? Como que será? Aí surgem algumas perguntas: a gente vai conhecer? A gente não vai conhecer? Será que se a gente conhecer, a gente vai ter aquela carga sentimental da terra? Irmãos, há coisas que a gente pode dar opinião, mas jamais poderemos bater o martelo, porque essas coisas não cabem à nossa compreensão e à nossa mente finita, humana, pequena. Mas enquanto isso, nós aguardamos Jesus voltar para que lá Ele nos revele essas coisas. Deus, em relação ao espaço, Ele é imenso. Ele está presente em todo o seu ser, em todo lugar. Deus é um ser onipresente. E por último lugar, Deus é um ser
uno. Simples. Ele é um. E esse adjetivo, esse atributo também não comunica ao homem. Eu não sei se em algum momento da história você já parou para pensar sobre a Trindade Santa. Alguma vez você já procurou a palavra Trindade na Bíblia e já achou? Se você achou, você me mostra, porque eu ainda não achei. E eu não achei porque não tem mesmo, então você não vai achar. Mas a questão que Deus é um ser único é porque Ele é tanto numericamente um e único, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Pode passar. Deus também, Ele é tanto numericamente um, quanto qualitativamente um. Pode passar. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. As três pessoas da Trindade não são partes que compõem sua essência. Olha só, vamos lá. Deus é um ser triuno, mas Ele é um. Não são três deuses, igual os panteístas. Creio que são os panteístas que levantam essa ideia. Ele é um Deus só. Porém, esse Deus, de uma só natureza, ele se subdivide em três pessoas. Tem alguém da UCP aqui que pode me falar quais são as três pessoas da Trindade? Rufem os tambores. Ah lá, o Roberto deu a cola para vocês. Pode falar, vamos ver se você sabe. Olha lá, gente. Isso mesmo. Deus é um só em essência. O que é essência? A sua natureza é uma. Mas ele se subdivide em três pessoas. Portanto, nós falamos de vários atributos até aqui, para dizer que o Pai não é maior que o Filho, e o Filho não é maior que o Espírito Santo. Mas nós estamos dizendo que o Espírito Santo tem o mesmo poder, glória, honra, majestade que o Filho, que tem o mesmo poder, honra, glória, majestade, soberania que o Pai, que tem o mesmo que o Espírito Santo. Os três são o mesmo em essência. Às vezes a gente fica dividindo como se fosse uma escadinha, uma hierarquia, né? O Pai manda no Filho e o Filho manda no Espírito Santo. Pelo contrário. Ninguém manda em ninguém, mas os três, olha só o que eu vou falar, os três concorrem para o mesmo objetivo. Isso quer dizer que eles trabalham para o mesmo propósito. Qual é o propósito de Deus? Salvar o pecador. E manifestar a sua glória, e ser exaltado, glorificado. O Pai governa todas as coisas, o Filho se entrega para derramar o sangue dele na cruz, porque o pecado exigia derramamento de sangue, e o Espírito Santo vem aplicar a obra de Cristo e o projeto do Pai na vida do crente. Então, não tem hierarquia, escadinha, os três são o mesmo, em essência, mas cada uma de suas pessoas trabalham em momentos diferentes, vamos colocar em ambientes diferentes, para que um só propósito seja cumprido. Olha esse tripé aqui, é um, mas em três pés, que sustentam uma só coisa, com um só propósito. Então, irmãos, nós estamos lidando com um Deus que é tão maior que nós, que mesmo que tentemos compreendê-lo e matematizá-lo, a gente jamais vai conseguir. Tem muita gente que está tentando provar para os ateus a existência de Deus. Eu vou te dizer, irmãos,
desiste de provar que Deus existe. Sabe por quê? Porque quando a gente entra naquela ideia de falar Deus existe, a gente está entrando num campo filosófico para falar acerca da existência de um ser que não cabe, mas que a gente levanta e diz, e aí vem uma outra ciência e diz, está vendo? Nem vocês conseguem explicar, nem vocês conseguem matematizar, vocês nem conseguem colocar isso em cima de uma mesa e falar, é isso. Está vendo? E eles vão dizer assim, está vendo? Sabe por quê? Porque o ser humano é um ser que necessita de algo além dele, para que ele busque, porque ele não se satisfaz com as suas frustrações, com a sua pequenez, com as suas dificuldades, então ele busca no além, no outro. Mas até a palavra de Deus tem respostas para esse tipo de coisa. Então eu quero concluir, antes que você ache que eu estou falando outra coisa, não tente defender a existência de Deus, porque filosoficamente Deus não existe. Pela sua palavra nós entendemos que Ele é. No sentido de existir, eu estou falando no sentido de pegar, tocar, ver, experimentar, provar, mostrar. Seria fácil, né? Deus existe. Vem cá, Deus, aqui, ó. Se apresenta. Você existe. Deus, irmãos, não simplesmente existe, mas Ele é. O apóstolo Paulo até diz que é porque dele, é por Ele e é para Ele. Ele é. Simplesmente foi, simplesmente será. E Ele reina com todo o seu poder e a sua soberania e a sua graça e o seu juízo para todo o sempre. Esse é o Deus que nós servimos. Você sabe por que é interessante aprender um pouco sobre os atributos de Deus? Para entender que a gente não está servindo qualquer coisa. Talvez, eu já estou encerrando, na sua vida cristã, talvez na sua vida cristã você tenha tratado a Deus como uma parte da sua vida. Deus não quer o seu coração pela metade, mas Ele quer o seu coração por inteiro. Reconheça hoje, em nome de Jesus, pelo conhecimento que Deus te deu através da palavra dEle, reconheça hoje quem Deus é, para que você possa servi-lo da forma que realmente agrada a Ele. As coisas não foram criadas, irmãos, para que eu alcance a felicidade. Mas Deus criou todas as coisas para que a glória dEle fosse manifestada. E Ele é tão misericordioso que Ele ainda nos dá momentos de extrema felicidade sobre essa terra. Esse é o nosso Deus. Nós estamos então encerrando essa parte do estudo sobre os atributos incomunicáveis de Deus.